A propósito disto de vivemos a semana sob o signo do Corvo, tínhamos de falar da tua já célebre boina do Corvo. Foi uma das primeiras coisas que tu tricotaste, não foi? Das primeiras não, porque a boina do Corvo é uma autêntica odisseia. Não é nada fácil de fazer e, sobretudo, com os motivos, com o padrão que eu escolhi fazer, que não tem nada a ver com o azul escuro sóbrio ou o preto da boina do Corvo original, não é? Soltaste a franga à boina do Corvo. Pode dizer-se que sim. Fui ambiciosa. Mas depois o resultado não é muito parecido com a peça original, é mais uma espécie de cloche francês. Okay. Aliás, vou mostrar. Isso é uma coisa um bocado anos 20, não é? Põe lá. Bom, enfim, falta-lhe o pompom do corvo e falta-lhe algum acabamento. Falta o teu nome por dentro, não é? Sim. A verdade é que esta parte da bainha da boina deve ter o nome da pessoa que a vai usar. E eu decidi apenas continuar o mesmo motivo, o mesmo padrão, e não escrever o meu nome, até porque eu nem sabia se ia ser para mim, ou para a minha mãe, ou para ti, ou quem tivesse coragem de usá-la, no fundo. Coisa que aconteceu poucas vezes, diga-se de passagem. Exatamente. Mas isto é uma receita que eu aprendi a fazer de tricô com este livro, que é um livro mágico da Rosa Pomar, Malhas Portuguesas, História e Prática do Tricô em Portugal, com 20 modelos de inspiração tradicional. E apareceu-me esta fotografia fantástica, que é uma fotografia de um corvino do início do século XX, que se encontrou no Museu da Avaliação de New Bedford. Nós vamos estar lá daqui a 2 semanas. Exatamente. Sabes que os corvinos são citados até no Moby Dick. Sem dúvida. E a valentia dos baleeiros açorianos. A valentia e o esmero, porque eles tricotavam a bordo dos baleeiros, e foi com os pescadores escoceses que aprenderam os homens a fazer esta boina. Incrível. Portanto, isto é toda uma história, toda uma tradição que ainda se mantém viva nos dias de hoje, mas que já remonta ao século XVI, uma vez que a receita desta boina foi produzida na Escócia já nessa altura, portanto, e chegou aos nossos dias, o que é fantástico. Bem, eu não sei se a Andreia Silva, que é a nossa protagonista desta semana, sabe fazer uma boina do Corvo. Mas tu fizeste, mas ainda há senhoras que fazem no Corvo, como é que tu fizeste? Isto é feito, primeiro a base é feita com agulhas, com agulhas circulares, não é? Unidas por um fio, e depois no fim, a parte final, a parte do topo da boina, é feita com estas 5 agulhas. E é uma verdadeira tortura. Mas a verdade é que o efeito é este, tendo em conta que não se fez a boina lisa, fez a boina com um padrão, que é um padrão permitido pelo uso das agulhas circulares, e é uma coisa que fica para a vida. Não sei se tinhas mais alguma coisa a contar sobre isso, mas não. Eu lembrei-me que na altura... Foram muitas noites. Sim. E que série é que estavas a ver na televisão na altura? Não, com a boina do Corvo é impossível ver qualquer série ao mesmo tempo. Concentração total. Concentração total. Eu lembro-me que estavas bem maluquinha nessa altura. Aliás, eu confesso que na altura fiquei com a impressão de que a boina era minha. E no fundo é só preciso uma certa coragem de usar, não é? Com a roupa certa, nunca se sabe. Não, ainda ontem estávamos a falar daquela coisa do Tom Waits, não é? Que ele, como é que é aquela história de That's a Lie, That's Another Lie? Sim, é no início de um concerto do Tom Waits, um concerto daqueles mais intimistas, em que ele está ao piano e antes de iniciar a sua canção põe-se a dizer qual é a fonte de onde tirou aquela canção, onde é que a inspirou, de onde é que ela vem.
e cita 3 fontes possíveis, e ao fim de, mas com um pormenor curioso, e ao fim de cada fonte diz "That's a lie". E depois nós ficamos à espera. Na verdade foi inspirada fulano tal. "That's another lie". E no fim nós já estamos de facto a acreditar que ele vai dizer a verdade e ele continua a dizer-nos a mentira. "That's also a lie". Nós nunca ficamos a saber de onde é que vem aquela canção. Perguntei-te isto porque, não sei se te lembras, mas escrevi uma crónica sobre essa boina como se ela fosse minha. Quer dizer, a boina aparece e a crónica vem no livro A Vida no Campo. Isso também nos ajuda a pensar um bocadinho sobre o que é verdade e o que é mentira nas coisas sobre que escrevemos, mesmo quando estamos a escrever sobre a verdade. Se calhar há sempre uma verdade na mentira e há sempre uma mentira na verdade quando se trata de Pois é, há aquele clichê de não deixar que a ficção se atravesse, que a verdade se atravesse no caminho de uma boa história, não é? Olha, se calhar seguras aqui o telefone e eu vou ler este texto. Muito bem. O que é que tu achas? Toma. Isto é do, não sei se lembras da Vida no Campo. Eu situei a 21 de dezembro, nós não temos a certeza se foi a 21 de dezembro, na verdade, mas como se constituiu That's a Lie, uma linha narrativa sequencial, cronológica, dentro da nossa história, fazia sentido aqui. Vê se lembras deste texto. Lugar dos dois caminhos, domingo 21 de dezembro. Se eu tivesse um barco, fazia piqueniques no alto mar, ia até ao Ilhéu das Cabras, ver a desova dos ratões, e depois deitava-me a ler à deriva fora do alcance dos telemóveis. Se eu tivesse um barco, fazia corridas com os ruazes, vestia uma roupa de marinheiro, às riscas azuis, e punha-me a fazer corridas com eles. Se eu tivesse um barco, usava a boina do corvo que a Catarina me tricotou, bebia whisky de uma garrafinha metálica, trazida no bolso do blazer, e atracava num café de rabo de peixe a dizer palavrões e a armar confusão. Se eu tivesse um barco, chamava-lhe Lobo das Estepes. Se eu tivesse um barco, ia a São Jorge ver as fajãs, ao Pico ver as baleias e ao Faial ver as raparigas. Se eu tivesse um barco, ia à Graciosa comer uma caldeirada, e essa era a primeira coisa que eu fazia. Se eu tivesse um barco, levava o meu pai a passear. Se eu tivesse um barco, ia apanhar lapas pela maré baixa, pescava serras e bonitos e mergulhava na Baía de Angra à procura de naus, galeões e caravelas. E de tesouros. Se eu tivesse um barco, comprava um monte de apetrechos, um transistor, uma geleira, uma gaita de beijos. Ensinava o Melville a nadar e depois punhamos a ouvir o relato de futebol. Se eu tivesse um barco, aprendia a cozinhar com água salgada e cerveja, como os brutamontes sentimentais. Atrelava o barco ao carro para me fazer mania e vinha para casa cozinhar com água salgada e cerveja. Se eu tivesse um barco, parava a meio canal e fazia da Catarina a minha Kate Winslet. Se eu tivesse um barco, não tardava a naufragar. Atolei carros nas neves da Noruega, jipes nos desertos de Cabo Verde. Naufragar um barco seria a coisa mais fácil, mas haveria de naufragar em estilo, com o meu blazer às riscas e a minha boina do corvo. Lembras-te de como nós éramos nesta altura? Tantas mentiras nesse texto, não é verdade? Não, mas ao mesmo tempo era tudo verdade, não é? Sim, ao mesmo tempo era tudo verdade. Era aquilo que nos povoava, eram as ficções de que nos povoávamos e também aquilo que nós vivíamos, em grande parte, não é? E aquilo com que nós sonhávamos. Eu penso que quando uma pessoa se muda para uma ilha, como a Ilha Terceira, e decide embarcar nessa aventura, durante um bom par de anos, se não mesmo 3 anos, se calhar, vive como se estivesse em férias permanentemente. Portanto, vive com a mesma irresponsabilidade e a mesma leveza de quem está em férias. Com a mesma curiosidade permanente, não é? Exultante. Um deslumbramento permanente, que tem a ver com a imagem que nós trazemos da ilha e que só desaparece ao fim de muito tempo. E depois será substituída por uma que não é tão apelativa, que já tem... É isso, o que é que nós perdemos isso, é evidente, mas ganhamos outras coisas, não é? Ganhamos outras coisas. Ganhamos a ideia de que isto já não é a nossa casa de férias, já não é o lugar onde nós escapamos à realidade, é a nossa realidade, é a nossa casa, de facto.
E é bonita, não é? Temos aqui o Chico, fez um bocadinho de barulho, ali com a mangueira, a regar o jardim, porque não há umidade que resista a esta seca. O Melva tem de estar guardado, porque senão já teria saltado para o caminho vezes sem conta. A Jasmine anda aí. Onde é que está a Jasmine? Não sei.